meditando nessa semana na palavra, e aí me veio em mente aí o bordão de Arão. Estávamos meditando no livro de Números, e desde o último estudo, né? Estava ali meditando, sempre ali no livro de Números. Nós apresentamos um estudo aqui sobre os levitas, quem esteve aí, né? Sobre os levitas sendo uma sombra da realidade que é a igreja. O Senhor separando ali das 12 tribos, os levitas considerados primogênitos, no lugar de todos os primogênitos de Israel. Então, nós vamos relacionar com aquela passagem lá de Hebreus, onde diz dos primogênitos, a igreja, os primogênitos com os nomes arrolados nos céus. Então, uma sombra muito interessante, e eu quero dar continuidade nesse entendimento, nesses estudos. Então, chegamos aqui no bordão de Arão, e nós vamos continuar meditando nessa questão. E se vocês quiserem acompanhar, está lá no livro de Números, no capítulo 17. A Evelyn vai ler aqui para nós. Amém. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Amém. Aqui o Senhor já estava mostrando ali para os filhos de Israel a questão dos levitas e também, principalmente, com o ministério de Arão. Arão, como nós lemos lá em Levítico, capítulo 16, ele é o sumo sacerdote que realiza os ofícios ali do dia da expiação. E é uma sombra do trabalhar do Senhor através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos aí muitas sombras que apontam para a realidade em Cristo. E essa realidade a gente vai conseguindo entender aí diversas maneiras, como que o Senhor vem nos ensinando. E aqui na vara de Arão, o Senhor também vai mostrar aos filhos de Israel, às 12 tribos, aquilo que o chamado do Senhor para os levitas e o chamado do Senhor essencialmente aí na vida de Arão e sua família. Por isso que, novamente, eu bato nessa tecla. A promessa que Deus fez para Abraão, dos descendentes como estrelas e dos descendentes como areia. Algo que o Senhor já estava ali em Gênesis falando acerca da igreja, que também existirá no reino vindouro uma nação de Israel natural. Um Israel sendo o principal dentre as nações da terra. Então, em muitas passagens nós vamos conseguir entender essa sombra. Continuando aqui a leitura. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Amém. Tanto é, irmãos, que nos capítulos anteriores teve aí uma rebelião. Nós estávamos meditando nessa rebelião, né? Sim. A situação começou... O Senhor, ele quis trazer, mostrar para eles, né, que Arão, ele era o sumo sacerdote, que ele era o escolhido da tribo de Levi para liderar, por conta dessa rebelião que teve ali com Corá, Datã e Abirão. E Corá era dos levitas. Era dos levitas. Ele levantou aí uma comissão contraditória à liderança de Moisés e ali de Arão. E a gente pode muito bem aqui meditar sobre isso, com o que vai acontecer, já está acontecendo, irmãos, nesses dias e vai se intensificar nos últimos dias. Um povo
que de fato vai confrontar, mesmo que no meio da igreja muitos não vão entender o propósito do Senhor, envolvendo as suas testemunhas nesses últimos dias. Porque Moisés e Arão também são figuras de duas testemunhas, homens levantados pelo Senhor para o cumprimento de um propósito muito específico. E, infelizmente, até mesmo dentro da casa do Senhor, dentro da própria igreja, entre os domésticos da fé, vão existir aqueles que vão confrontar, não vão aceitar e vão rebelar contra aquilo que o Senhor vai realizar através das suas testemunhas na terra. E essa rebelião de Corá está mencionada ali no livro de Judas, por exemplo. E Judas começa falando, né, nos primeiros versos, batalhar pela fé, que uma vez foi dada. E o Senhor nos mostra a cada dia um propósito peculiar nesses últimos dias. O Senhor levantando homens e mulheres para a proclamação do evangelho do reino, e muitos, infelizmente, vão se levantar como rebeldes, no meio da igreja, rebeldes, um povo apóstata que vai confrontar aquilo que o Senhor fará nesses últimos dias. E depois de todo esse cenário de confronto e o Senhor demonstrando o seu juízo ali para Corá e aqueles que seguiram ele, o Senhor ainda vai mostrar para os filhos de Israel quem de fato ele levantou naquele tempo para o cumprimento de um propósito acerca de Moisés, acerca de Arão, e por isso que ele manda ali todos um representante de cada tribo apresentar ali o seu bordão, e aquele que representava Levi, que era Arão, apresentar o seu bordão diante do Senhor. E esse bordão que florescer é o que de fato o Senhor, né, vai escolher. E tinham ali murmurações, mesmo depois da rebelião, ainda tinham pessoas murmurando no meio de Israel. Então o Senhor ainda fez mais essa prova. Eles temiam que o Senhor matasse todos eles. Eles mesmo diante de todo o sinal que Deus deu, né, através ali da fala de Moisés, então abriu-se o chão, eles foram engolidos, né, foram vivos para o Sheol. E aí o povo ficou assim, não, agora vai matar a gente também. Então o Senhor trouxe esse florescer da vara, né, do bordão de Arão, para trazer sinais mesmo sobre eles, né? Eles ainda estavam pensando, murmurando, achando que Deus ia destruí-los. Exato. E o Senhor mandou Moisés colocar os bordões dentro da tenda do testemunho. A tenda do testemunho, em muitas traduções, está escrito com a palavrinha do hebraico moed. Moed, que também é usado para tempos determinados. Ou seja, o Senhor quer revelar no seu tempo determinado o que de fato os homens que ele levanta no seu tempo, no seu devido tempo, para o cumprimento de um propósito. Tempo determinado, encontro solene, lugar de encontro. E isso é para os que o Senhor escolhe. Não são todos. Existem as suas testemunhas para o cumprimento desse propósito. Muito importante tratarmos dessa questão. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Você vê só que interessante. Bordão de Arão pela casa de Levi brotara, inchado os gomos, produziu flores e dava amêndoas. O Senhor não só floresceu, ele floresceu, deu fruto. E é isso que o Senhor quer mostrar. O Senhor levantando os seus servos para o cumprimento de um propósito, para a produção dos seus devidos frutos. E quando falamos de frutos, irmãos, nós vamos lembrar dos frutos do verão, os frutos que o Senhor vai permitir amadurecer.
E esse amadurecimento, irmãos, ocorre na presença do Senhor. É o Senhor que faz todas essas coisas acontecer diante de provações, porque existe um propósito. Amém. Grandes são os propósitos do Senhor. E nada do que acontece é em vão. Então, essa maneira do Senhor mostrar, através dessa vara florescendo, daqueles que dão frutos, é como a gente olha, agora eu não vou me lembrar exatamente a referência, mas é como se o testemunho daqueles que dão fruto, né, fosse suficiente para condenar aqueles que não fazem o que tem que ser feito, né? Então o Senhor ele mostra, né, quais são as linhas que a gente precisa seguir, quais são os caminhos que a gente precisa seguir, quais são os líderes que a gente precisa seguir, as pessoas, enfim, né, de forma bem direta, qual será, no final dos tempos, né, aqueles a quem nós deveremos seguir de fato, porque nem todos, né, como a própria Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, faz parte do reino. Exatamente. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal, para filhos rebeldes. Assim, farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Você vê que o objetivo dessa vara florescendo era sinal para os rebeldes, para aquela rebeldia que havia acontecido ali, Corá, Datã e Abirão, acho que Coré, falei errado o nome aqui, Corá, Datã e Abirão, né, os rebeldes, esses coratitas ali, que eles eram da tribo de Levi, Datã e Abirão não eram da tribo de Levi, mas Corá era, né? Então a tribo dele já era uma tribo separada por Deus, e o que eles queriam era o que? Dizer, não, a gente também tem direito de liderar. Por que só Moisés e Arão é que vão liderar? Por que só Moisés e Arão é que vão falar? A gente também foi escolhido por Deus, a gente também foi chamado por Deus para um propósito. E aí o Senhor vem e traz esse sinal, né? Faz com que essa vara seca, né? Porque um bordão é um pedaço de vara seca, e ele faz com que isso floresça. Não só floresça, mas dê fruto. Então aparecem folhas verdes, aparecem botões, aparecem frutos, né? E o Senhor fala, olha, isso aqui é sinal para os rebeldes, ou você, rebelde, olha bem para essa vara aqui, olha bem para essa vara, porque essa vara aqui é para você parar de murmurar, eu escolhi, né? E para de murmurar, porque senão vocês vão morrer. É muito importante, né, olharmos para os sinais que o Senhor realiza lá no passado, porque serve para entendermos o propósito que o Senhor quer fazer no futuro. E quando falamos da amendoeira, dessa vara de Arão florescendo e dando amêndoas, nós vamos relacionar com o que o Senhor quer fazer com a igreja. Por isso que colocou o bordão de Arão dentro do testemunho, dentro da arca. E cada elemento dentro da arca é uma mensagem que se relaciona com a igreja. E o Senhor, ele quer mostrar em muitos detalhes que ele quer cumprir a sua palavra, né, com tudo aquilo que ele já vem mostrando no passado, servindo de sombra para revelar o que ele quer fazer no futuro. E ele declara aqui para Jeremias. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, chaquet. Disse-me o Senhor, vesti bem, porque eu velo, chacat, sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Então, você vê que as palavras são bem parecidas no hebraico, amendoeira e velar. Velar significa vigiar, estar alerta, ou seja, o Senhor está alerta para que a sua palavra se cumpra plenamente. E a vara de Arão florescendo é o Senhor demonstrando para os rebeldes, eu vou cumprir tudo o que eu disse, a minha palavra vai se cumprir. Então, isso é muito importante. Nós vamos entender os elementos ali, nós não vamos entrar nos pormenores aí dos outros elementos, vamos atentar ao bordão de Arão. Eu só deixei algumas referências para que vocês possam depois ler na sua casa, meditar. Aqui em Hebreus 9:9,
Diz. A arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Hebreus 10:1. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Como a gente sempre já vem falando, o escritor de Hebreus, ele realça essa mensagem de sombra apontando para uma realidade. E essa realidade é em Cristo Jesus e o corpo que é a igreja. Maná escondido, por exemplo, nós encontramos a mensagem lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 17, né? Aquele que vencer, o Senhor tem uma palavra que fala do maná escondido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Então, existe algo interessante lá no passado, tudo envolvendo o maná, envolvendo o porquê de colocar o maná dentro de uma urna de ouro, e o ouro vai representar a glorificação, vai representar a igreja glorificada, e isso é confirmado aí na mensagem de Jesus, né? Lá no livro de Apocalipse. Sobre as duas tábuas da lei, que em muitas passagens é também dita de duas tábuas do testemunho, que nós vamos relacionar com as duas testemunhas. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. Então, há uma mensagem para a igreja. E aí nós sabemos que a igreja é formada por judeus e gentios, as duas oliveiras, como Paulo declara em Romanos capítulo 11. E é por isso que nós precisamos relacionar as duas oliveiras que Paulo declara em Romanos 11, com as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram de pé diante do Senhor, que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 11, as duas testemunhas. Existem mensagens profundas que nós já temos em muitos estudos, mas vamos atentar agora ao bordão de Arão. E para entendermos aí o bordão de Arão, aquilo que nós já lemos, e relacionarmos também com essa questão de sombra e realidade. Nós encontramos lá no passado para conectarmos com o que o Senhor vem falando nas Escrituras, no Novo Testamento, e apontando para o ministério da igreja. Para isso, nós precisamos entender como que tem a formação, como que Deus instruiu Moisés na construção da menorá, do castiçal, que está lá em Êxodo, capítulo 25. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, e as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E uma maçã debaixo de 2 hastes que saem dele. E ainda uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E assim se fará com as 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida, de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, e com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Atentas, Moisés, atentas. Por quê? Porque todos os detalhes ali da menorá eram importantes, porque elas transmitem mensagens que nos edificam, mensagens que apontam para uma realidade.
Você vê só, uma só peça, representando a unidade, a união, que nós bem sabemos a importância dos irmãos viverem em união, porque através da unidade dos irmãos, a união permite o que? O Senhor derramar a unção que o Senhor prometeu nos últimos dias. O Salmo 133 fala do azeite, do óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que é a figura do sumo sacerdote e que vai percorrer o seu corpo apontando para a igreja. E a menorá, ela possui diversas mensagens, muitas mensagens que nos edificam, que nos comissionam a um propósito que o Senhor determinou para a igreja. E nós precisamos meditar um pouco das amêndoas também, porque como nós já conseguimos relacionar o bordão de Arão florescendo como uma vara de amendoeira, e o Senhor velando em cumprir com a sua palavra, então por que a menorá possui amêndoas? Acredito eu, que é para reforçar de que o Senhor vai cumprir com a sua palavra e ele tem uma missão para entregar para a igreja. Já entregou, na verdade, para que a igreja cumpra o propósito que o Senhor confiou a ela. Visto que Romanos 8 diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A igreja possui uma responsabilidade muito grande. E a obra de redenção de toda a humanidade, o Senhor confiou parte deste plano nas mãos da igreja, dos filhos de Deus, dos descendentes como estrelas do céu, para transmitir o evangelho do reino e libertar muitos cativos nestas nações. Por isso que as amêndoas estão ali relacionadas na menorá. Nós podemos realizar diversas abordagens aqui sobre a menorá, mas eu fiz algumas ilustrações, e antes de comentar, eu até lembrei agora de um judeu, o judeu pentecostal que eu sempre comento, né? O judeu benjamita, que ele fala acerca de um diamante. Supomos que esta menorá é um diamante. E aí eu estou enxergando aqui de um ângulo, a irmã Marta está enxergando de outro ângulo, o irmão David está enxergando de um outro ângulo, e quando bate uma luz neste diamante, nós sabemos aí pela ciência que ela transmite diversas cores, né? Vermelho, azul, enfim, prisma, diversas cores. Eu posso olhar de um ângulo através do vermelho, por exemplo, e o David enxerga ali pelo prisma da cor verde, e o outro irmão ali de outra cor. O mais importante, irmãos, é que todos possam enxergar, mesmo sendo de ângulos diferentes, olhar para o mesmo diamante. Ou seja, o artefato, ele possui diversas camadas de revelação, de instrução, de discernimento, de ensinamento para as nossas vidas. O que eu quero apresentar para vocês aqui é algo que se relaciona mais com o bordão de Arão, com as amêndoas. Por isso que nós temos aí a menorá, o castiçal com as suas devidas amêndoas aí. Cada haste tendo ali 3 amêndoas em cada haste, nas 6 hastes, né? E na haste central nós temos 4 botões de amêndoas. No total, nós temos 22 amêndoas. Já é algo interessante aqui, porque no dia 22 do mês 7 é o 8º dia, ou seja, o 8º dia após a solenidade de tabernáculos. No dia 22 do mês 7, apontando para o 8º dia. E o 8º dia, profeticamente, é a eternidade. Nós já conseguimos, olhando para a menorá, só para as amêndoas e para a quantidade das hastes, uma mensagem que se relaciona para a eternidade. Uma mensagem que a igreja, os eleitos, são capazes de absorver, de aprender e de compartilhar desta mensagem. Eu enfatizei também aqui, com estas 7 hastes, apontando para as 7 solenidades bíblicas. E
e eu creio que o Senhor vela, e essa palavra velar, como amendoeira, né? Ele vela em cumprir as solenidades na igreja, no seu tempo determinado. E nós, quando estudamos as solenidades bíblicas, nós entendemos que cada solenidade tem o seu devido cumprimento, e que começou com Jesus e ele encerra ali com a volta dele, envolvendo a igreja. Por isso que eu coloquei ali a Páscoa, a primeira das 7 festas, ali se cumprindo na vida de Jesus, na sua primeira vinda. Então nós temos ali um intervalo aproximado da primeira vinda de Jesus até a sua volta, que é onde começa ali o reino milenar, um intervalo de 2000 anos para o cumprimento aí, né, dessas solenidades. Um intervalo de 2000 anos, um número que eu anotei, coloquei aqui na minha caderneta, 2000. Passando mais adiante, nós temos ali, do lado direito da menorá, do lado esquerdo, cada lado tem 9 botões de amêndoas. E aí nós temos uma mensagem importante, que o Senhor vela em cumprir a sua palavra referente à edificação da igreja, neste tempo determinado. Nós relacionamos aqui algo interessante, porque quando fala de 9, nós lembramos aqui dos dons espirituais, das 9 virtudes do fruto. Isso apresenta para nós o quê? Acerca da edificação da igreja, mas não somente de uma questão ou de outra. Existe um equilíbrio importante que a igreja precisa caminhar. São 2 conjuntos aí envolvendo os dons e o fruto do Espírito, apontando para o equilíbrio neste processo de edificação relacionado com o caráter de um cristão e também usando com prudência os dons espirituais que o Senhor confiou a ele. Quer comentar algo? Não. Então, uma mensagem importante que envolve a edificação da igreja no caráter e no poder. Os 2 caminhando juntos. Eu sempre uso como exemplo o dom, por exemplo, de profecia, o dom que nós temos aqui em 1 Coríntios 12, de entregar algo para uma pessoa. Se aquele servo de Deus não tiver, por exemplo, domínio próprio, às vezes ele recebe do Senhor uma mensagem e ele precisa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, ou uma pessoa específica. Se ela não tiver domínio próprio, não tiver um caráter trabalhado no Senhor, ela pode ir na emoção e, ao invés de falar A, B e C que Deus manda, ela fala D, E, F, G, H, vai até o alfabeto inteiro e falando muitas coisas que o Senhor não mandou falar. Então, a importância de ter o equilíbrio, de trabalhar o caráter, trabalhar a vida diante do Senhor e usar devidamente com prudência os dons espirituais. Então, nós temos aí esses 18 botões de amêndoas, 18 dádivas espirituais que o Senhor derramou sobre a igreja. Dando prosseguimento aqui, nós temos as outras 4 amêndoas, 4 botões de amêndoas na haste central. E o Senhor vela em cumprir a sua palavra através dos 4 ventos. É um agir espiritual. Da mesma forma que as outras amêndoas tratam do agir do Espírito, este agir do Espírito alcança os 4 cantos da terra, através dos 4 ventos, como declarou ali Ezequiel 37:9. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Existe uma obra do Senhor. Nós, no podcast, nos estudos, nós sempre relacionamos o agir do Senhor através dos seus 4 querubins. E estes 4 querubins chamam os 4 ventos, que no hebraico é Ruach, que significa espírito. E nos 4 cantos da terra, o Senhor está realizando a sua obra nos 4 cantos da terra, usando
os 4 ventos, Ruach, os 4 ventos que também sacode o grande mar, como está escrito lá em Daniel, capítulo 7, verso 2, os 4 ventos do céu, que também está descrito lá no livro de Zacarias, no capítulo 5, que se relacionam com os 4 cavalos, mensagens profundas que nós precisamos meditar, envolvendo Apocalipse, Zacarias, Daniel, Ezequiel, que nós relacionamos aqui, tudo relacionado com o agir de Deus, uma obra do Senhor. E esta obra do Senhor também aponta para a vivificação, vivificação da igreja, para que vivam o Espírito. No caso aí, ressurreição. Trata o contexto de Ezequiel 37, 9, é os ossos secos, é o vale dos ossos secos, é a questão da ressurreição. E olha só, tudo isso que a gente está falando envolve uma obra sobre a igreja. A gente sempre está olhando sombra a realidade, e como diz o escritor de Hebreus, como também diz Paulo, em Colossenses, se não me engano, que a sombra está apontando para Cristo, para a obra do Senhor, né? E também através da igreja. Então, muito importante. E aí eu fui coletando, irmãos. Nós tratamos das solenidades, desde a Páscoa, o cumprimento lá em Cristo, na cruz, até a volta dele, um intervalo de 2000 anos, os 18 botões de amêndoas, apontando para a edificação da igreja, e agora o agir do Senhor através dos 4 ventos. 2000, 18 e 4. Eu peguei esses números e fiz as contas. 2000 vezes 18 vezes 4, nós chegamos aos 144 mil, que aponta para o cumprimento da palavra do Senhor envolvendo a igreja. O Senhor vela, o Senhor ele vai cumprir com a sua palavra. E o cumprimento da palavra do Senhor está relacionando a igreja. A igreja está nessa equação. A Evelyn perguntou essa semana, mas por que você multiplica? Por que você não soma? Por que não diminui? Não diminui, não soma, não divide? Não divide. É porque... lembrei agora, amor. É até bom ter feito essa pergunta. O Senhor diz lá desde Adão, multiplicai, não é mesmo? Multiplicai e frutificai. Então, as contas que a gente vem fazendo, a gente encontra esses valores aí, irmão. Porque o Senhor quer multiplicar, né? E frutificar. E a gente está tratando do bordão de Arão agora, da amendoeira. E aí, então, nós conseguimos relacionar, né, aquilo que o Senhor já vem falando naquele contexto de Arão, usando sombra e realidade, olhando agora o porquê das amêndoas, aquela amêndoa que floresceu, que brotou ali na vara de Arão, essa relação que nós encontramos com o castiçal, e que isso envolve o ministério da igreja, principalmente, irmãos, nesses últimos dias. O cumprimento das festas, das solenidades bíblicas, o Senhor enchendo do Espírito o povo dele, a plenitude dos filhos de Deus, agindo nos 4 cantos da terra, e os 4 ventos soprando para dar vida aos filhos de Deus, aos 144 mil. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje.